que sempre é perguntado, né, em termos de concursos públicos, sobre a autolesão. Que nós estamos falando neste momento sobre o estelionato, né? E estávamos vendo as figuras equiparadas, aquelas que estão no artigo 171, parágrafo 2º, que também são espécies de estelionato, mas são estelionatos mais específicos, golpes mais específicos. Sobre os aspectos equiparados, o que tem maior relevância prática e teórica, que é a fraude contra seguro e também a fraude por meio de cheque sem devida provisão de fundos, não é? Além disso, também tem toda uma área mais atual do estelionato eletrônico, que é muito importante da gente entender também. Então, dentre as figuras equiparadas, né, nós temos a fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro, né? Então, o que é isso? Olha só. Destruir total ou parcialmente, ou ocultar coisa própria, ou lesar o próprio corpo ou a saúde, ou agravar as consequências da lesão ou doença com o intuito de haver indenização ou valor de seguro. Bom, antes de mais nada, gostaria de lembrar algo que sempre é perguntado, né, em termos de concursos públicos, sobre a autolesão. Se alguém poderia ser punido por se autolesionar. Num primeiro momento, você pensa, bom, a autolesão, só o sujeito vai se prejudicar, né? E, portanto, não seria uma espécie de crime, mas a pessoa pode se autolesionar para receber seguro. Ainda está na nossa memória, isso é um fato de uns 10 anos atrás, em que nós tínhamos uma brasileira, né, que morava na Suíça, e que ela, então, foi agredida por grupos radicais de direita, né, ali, neonazistas, que marcaram, inclusive, a moça com até machucando a sua pele com símbolos nazistas e tudo mais, né? Só que o que acontece? Lá na Europa, a coisa é muito séria. Na Suíça, imagina como é sério. Então, foi feita a investigação e se descobriu que se tratava de uma autolesão, em que a moça tinha feito aquilo nela própria para poder receber um seguro, igual aqui, um seguro, porque existe algumas regras, leis, né, que punem totalmente a xenofobia na Suíça, né, e a moça brasileira, infelizmente, né, dando vexame lá no velho continente, a brasileira querendo receber esse seguro, esse auxílio, dizendo que tinha sido vítima de xenofobia, né? Então é isso. Agora, aqui no nosso mundo, né, tem uma situação que é muito corriqueira, a fraude de seguros. Eu só fui descobrir a quantidade de fraudes a seguros que nós temos quando a minha esposa foi vítima de um roubo, né? A minha esposa tinha um carro, ela foi a uma loja muito próxima da nossa residência, parou o carro, e aí na rua, era uma loja de rua, parou o carro e foi se dirigindo, então aí um sujeito muito bem vestido, muito bem educado, com toda a educação do mundo, pediu para que ela entregasse a chave do carro, que aquele carro era um carro encomendado, que aquilo era um roubo, que ele estava armado, mas que ela não precisaria se preocupar, que nada aconteceria com ela, o interesse era no carro, e levou o carro. E esse roubo se deu na rua da delegacia do bairro, hein? A uns 200 metros, mais ou menos, da delegacia. Olha só como a coisa funciona, né? Bom, levaram. E aí, vítima de roubo, a gente nunca tinha passado por uma situação como essa, bastante, né? Embora não foi um roubo terrível, né? A minha esposa não sofreu tanto assim, mas é sempre impactante, levou o carro. E aí ela me chamou, nós fomos providenciar lá todo, né, o boletim de ocorrência, etc., e acionamos o seguro. Muito bem. E aí, passada uma semana, mais ou menos, eu recebi uma ligação, porque o seguro estava no meu nome, embora o principal condutor era minha esposa, até porque ela era realmente, o carro ficava com ela.
E o seguro estava no meu nome. Aí eu recebi uma ligação do setor de psicologia do seguro, que eles queriam saber se eu já estava bem, se tudo tinha passado, etc. Né? E ligaram para mim, no meu telefone. E aí, imediatamente, eu disse, olha, não foi comigo, o roubo não foi comigo, né? O roubo foi com a minha esposa, né? Está aqui o telefone, acho melhor os senhores ligarem para ela. Né? Pessoal, não deu tempo, nem deu avisar a minha esposa que iriam ligar para ela, já tinham ligado. E passados alguns poucos minutos, o seguro foi liberado. Né? Então, depois, avançando e conversando com o corretor, é claro que esse setor de psicologia do seguro não existe. Na verdade, é o setor de investigação, em que eles investigam para saber se teve alguma fraude. Né? Então, eles analisam tudo em termos de fraude, e talvez o último ponto ali seria essa conversa, né, para saber se teve fraude ou não. E aí o rapaz, né, que ligou, certamente conversou com a minha esposa e verificou que foi uma realidade, realmente aconteceu aquilo. E aí deu a liberação, e assim, questão de minutos, não passou de uma hora, o seguro foi liberado, recebemos a ligação de que o seguro tinha sido liberado. Né? E aí, conversando com o corretor, ele me disse, e aí as palavras não são minhas, são as palavras do corretor. Eu não sei, para vocês que entendem muito mais dessa área, alguns dos senhores que podem entender, talvez venham com uma questão diferente. Também é fato que isso se deu há muitos anos, cerca de, talvez, 8 anos, mais ou menos, que isso aconteceu. Mas, de qualquer forma, dizia ele, o corretor à época, que de cada 10 seguros, 7 eram fraude. 10 pedidos lá de indenização de seguro, 7 eram fraude, 70%. Olha a quantidade de fraudes a seguro, que é exatamente aqui, ó, no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 5º, lá do Código Penal. Né? Por quê? Porque as pessoas querem fraudar. E no caso de carros, poxa, né, às vezes pode ser até convidativo para a pessoa tentar fazer uma fraude, porque o que acontece? O seguro, ele paga o valor da tabela FIPE para os carros, né? E quando uma pessoa vai revender o seu carro, dificilmente ela pega o valor da tabela FIPE. Né? Dificilmente, né? Ela vai pegar muito abaixo. Se ela for entregar na troca por um outro veículo, vão pagar 20% a 30% abaixo da tabela FIPE para ele. Então, se o seguro vai pagar o carro inteiro. Né? Nós tivemos, nesse caso do roubo do nosso carro, tivemos um prejuízo, claro, um prejuízo além de emocional, também sobre algumas coisas, que sempre o carro tem algumas coisas particulares que você deixa lá dentro e isso se perdeu, foi embora, né? Levaram embora. Mas o nosso prejuízo não foi grande, porque acabamos recebendo o valor integral e que, se fôssemos vender aquele carro, não alcançaríamos o valor. Não era a intenção vender, o carro nos assistia muito bem, mas a gente conseguiu repor à altura ali o carro. Né? Isso também é fato. Agora, pessoal, tem muita gente que vai usar desse expediente. E aí, quando você fala de seguro para incêndio, aí tem incêndios criminosos que a pessoa faz, seguro para empresa, seguro de carga, seguro disso e daquilo. Olha quantas fraudes que possam existir. Né? Por isso, ali que o seguro acaba sendo extremamente rigoroso no momento da análise da liberação dos recursos ali, né, das pessoas que receberam, que foram prejudicadas, que devem receber o valor do seguro.